Você atendeu a uma necessidade enorme. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 4 de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A gente está expondo essa carta um pedacinho por vez, a cada domingo, e obviamente o Espírito Santo vem falando ao nosso coração. Eu tenho o hábito de definir o sermão expositivo como sendo o Espírito Santo falando à igreja no ritmo do céu. Então, tem uma maneira própria de definir os sermões expositivos. Eles são a voz do Espírito à igreja sendo dita e pronunciada num ritmo celestial. Então, a cada semana que a gente penetra na carta aos Efésios, nós vamos ouvindo Deus falando ao nosso coração. E essa manhã a gente vai fazer a exposição de 6 versículos para os quais eu chamo a sua atenção. Efésios capítulo 4, versículos de 1 ao 6. Diz o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bem, é inegável que você deixe de ver que esse texto é um texto que fala sobre unidade, e mais uma vez, nessa ordem de exposição da carta aos Efésios, Deus vai mexer nesse assunto com a sua igreja essa manhã ou nesse domingo. Domingo passado, nós, explorando a oração de Paulo no capítulo 3, onde ele ora por essa unidade, ele ora para que toda a igreja pudesse ser alicerçada em amor, e nos ensina a orar pela igreja. Quando a gente for orar pela igreja, a gente deve ir à carta aos Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 3, para ter as referências bíblicas de como devemos fazer isso. E agora, outra vez, o Espírito Santo passa por esse assunto com a igreja, e muito provavelmente porque ele deseja falar isso conosco. Eu acredito piamente na afirmação que fiz no início do sermão dessa manhã, de que as pregações expositivas é o meio de ensinar a igreja no ritmo do Espírito Santo. Você não prepara o seu sermão previamente a partir de um tema que você tem, mas você vai ao texto, e o texto é quem dá a você não somente o tema do sermão, mas o ritmo em que este sermão precisa ser anunciado, ou que esse tema precisa ser lembrado à igreja. E outra vez, o assunto unidade surge nesse espectro expositivo da carta de Paulo aos Efésios. Eu não sei você, mas eu não acredito em acasos.
Eu acredito que o Deus soberano tem na sua mente a sua perfeita vontade e quer fazer uso da instrumentalidade da pregação para fazer a sua vontade ouvida e respeitada pelos santos na igreja. Eu creio que assim como ele esteve presente ao chamar a atenção do seu povo no passado quanto ao tema, ele está, pelo menos dentro da nossa igreja local, a nos chamar a atenção para um assunto de tamanha importância. À noite você verá esse assunto na prática tomando expressão no meio do povo de Deus, e ele é de grande importância, especificamente falando da ICNV Vila, nesse tempo onde nós temos vivido tantos fracionamentos e tantas, digamos, abandonos e tantas experiências ruins nessa área, que nos falta compreensão e entendimento mais amadurecido. Geralmente, unidade é confundida com duas coisas, que eu quero já de imediato desfazer essa confusão. Unidade geralmente é confundida com uniformidade. Então, você tem um grupo de pessoas, todos com uma camiseta escrita Jesus é o caminho, não significa que essa uniformidade tenha unidade. Todos estão vestidos iguais, ou todos estão com um comportamento igual, mas isso não significa que aquelas pessoas estão imbuídas do mais refinado espírito de defesa da unidade. Você pode ter também a confusão entre unidade e união, e isso também pode ser resolvido de uma forma muito simples, com uma rápida ilustração. Você pega um gato angorá, daqueles mais traiçoeiros que existe, e dá um nó com ele, num pitbull ou num pastor alemão, porque geralmente pitbull eles cortam o rabo, né? Mas pega os dois, o gato angorá e um pastor alemão, você dá um nó neles pelo rabo e você tem união, mas você não tem unidade. O cachorro vai em algum momento mostrar o dente para os ratos, para o gato, ou o gato em algum momento vai eriçar o pelo quando vira o cachorro. Então você tem união, mas você não tem unidade. Unidade é algo que vem, meus queridos irmãos, da combinação de um coração responsável e da operação do Espírito Santo. É assim desde o casamento. Muitos casais que vocês devem conhecer, eles moram no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, eles compartilham a mesma cama, compartilham dos mesmos talheres, compartilham do mesmo jogo de jantar, compartilham do mesmo sofá, mas não necessariamente esse casamento reflete unidade. Você deve conhecer algum casal que vive terrivelmente debaixo de um clima belicoso, de disputas e guerras internas dentro do lar, e não vive a alegria da unidade. Nós, ou pelo menos muitos de nós, conhecem a alegria da unidade, são capazes de ir além dentro do contexto da relação conjugal e viver tudo aquilo que Deus preparou para eles dentro da família. Mas também nós conhecemos casamentos onde a desagregação é, na verdade, o tom daquele lar. Ninguém se entende e todo mundo vive debaixo de um certo clima de guerra. Então, uniformidade é uma coisa, unidade é outra, união é uma coisa,
e unidade é outra completamente diferente. Unidade é ter o mesmo sentimento, é ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo olhar, é olhar junto e concorde para uma mesma direção e um mesmo objetivo. Isso seria unidade. Então, nós, de posse disso, vamos entrar no texto. São 6 versículos. E eu quero entrar nesse texto tirando as sandálias dos pés, porque a gente vai entrar em lugar santo. Então vamos orar. Vamos, antes da gente destrinchar esses 6 versículos, vamos fazer oração. Pai, a gente vai agora entrar nesse território sagrado da Tua Palavra, para estudar o que o Senhor tem a nos dizer sobre unidade. Ó Deus, nossos corações vítimas desse tempo, dessa cultura desagregadora, está sempre pronto para guerrear, para lutar, para impor-se. E nessa manhã a gente quer, ó Deus, humildemente pedir ao Senhor, que o Senhor destrone o nosso eu, que o Senhor destrone a nossa vã maneira de pensar, e que o Senhor nos ajude a olhar na direção que o Seu Espírito Santo tem revelado na Sua Palavra. Queremos olhar na direção da unidade, queremos ser uma comunidade provando, a despeito da fraqueza de cada um, desse saboroso e doce sabor da unidade congregacional. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza nessa gloriosa missão do estudo bíblico e fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Apenas para lembrar que a gente está fazendo nessa série, nós estamos expondo a teologia paulina através das cartas da prisão pela manhã, e à noite nós trazemos uma ilustração com a série Cenas do Evangelho. E hoje à noite eu vou trazer para os irmãos o testemunho, e nós vamos estudar a vida de uma mulher que foi agraciada pela compreensão da unidade, e como essa graça que lhe veio ao coração lhe sustentou num momento difícil da vida. Então a unidade tem sim, essa é uma virtude que tem consequências na vida prática, e a gente vai ver essa consequência logo mais à noite. O sermão terá o título A Pecadora que Agradou a Deus. A Pecadora que Agradou a Deus, cenas do Evangelho. Comecemos, Efésios 4:1. Bem, logo no início nós somos surpreendidos por um verbo rogar, rogo-vos. Portanto, isso é um pedido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, consciente de que uma igreja não pode avançar sem que antes ela aprenda a ser única, pensar concordemente, sentir concordemente no Senhor, o que nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando a atenção de 2 irmãs lá na igreja de Filipos: rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Eram 2 irmãs que estavam vivendo as turras por conta de opiniões pessoais, e essas opiniões pessoais estavam causando e trazendo mal à igreja. A gente não imagina o quanto que o nosso espírito belicoso traz mal à igreja, à família, à vida humana que a gente vive. E ele faz um pedido, que não é um pedido qualquer, é um pedido suplicante. Rogar não é a mesma coisa que pedir. Eu posso lhe pedir um favor: por favor, quando você passar na frente do armazém tal, compra 1 quilo de arroz para mim, por favor. Isso é um pedido.
Mas o apóstolo Paulo aqui não está fazendo um simples pedido, ele está rogando. Ele está fazendo um pedido suplicante. É como se eu quero apenas lhe dar uma ilustração para você entender. É como se você dissesse, pelo amor de Deus, por favor, pelo amor de Deus, não andem de guerras em guerras, de divisões em divisões, de disputas em disputas. Por favor, eu faço esse pedido suplicante. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E é nesse contexto que ele vai desenvolver o tema unidade, de um andar digno, da vocação que nós recebemos como filhos de Deus, como seres humanos salvos. Essa sagrada vocação da salvação merece ser vivida sob o distintivo da unidade, sob o emblema da unidade. E ele faz esse pedido. Ser vocacionado à salvação é ser um eleito por Deus, um chamado segundo o seu sagrado propósito, é uma graça imensa que traz consigo implicitamente um estilo de vida impactante, digno dessa sagrada vocação de filho de Deus salvo, de ser humano salvo, vocacionado para a vida eterna. E nós veremos no desenrolar do texto que essa vocação tem a ver com o grande esforço de se guardar a unidade. Se o apóstolo Paulo faz da unidade um pedido, é porque nós podemos fazer uso da nossa inteligência para vivermos e suportarmos uns aos outros em amor, em nome dessa unidade. Há uma habilidade na inteligência humana de dar uma resposta a esse pedido, dizendo, com certeza, você tem razão, eu sou um salvo em Jesus Cristo, vocacionado, fui chamado com santa vocação para viver uma vida para Deus. Portanto, unidade é talvez o mínimo que eu possa oferecer como sinal dessa vocação à salvação. Ela é uma elaboração, além de ser uma elaboração do Espírito, porque ele vai falar de uma unidade no Espírito, uma unidade que é promovida pelo Espírito Santo um pouquinho mais na frente, mas ela também é o exercício, a elaboração da inteligência, um acordo de mentes e corações. Eu vou mostrar para você como é que a unidade pode trabalhar para o mal. É porque ela não é somente uma vocação para o bem, ela não é somente uma atribuição para o bem, ela também é uma atribuição para o mal. Abra comigo a sua Bíblia, esse é o único texto lateral que eu vou pedir que você abra para a gente ler. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 11, Gênesis, capítulo 11, todos nós conhecemos a história da famosa Torre de Babel. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 para você perceber que o exercício da sua vontade pode construir para o bem ou para o mal a unidade. Capítulo 11, versos de 1 ao 5 diz, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Havia o quê? Uniformidade. Todo mundo falava a mesma língua. Uniformidade não é o mesmo que unidade. Havia uma uniformidade da linguagem. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, um só sotaque, uma só maneira.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Então foi colocado diante desse povo que tinha uma linguagem uniforme um projeto. E o projeto era edificar uma cidade e uma torre. Esse é o projeto de Babel. Qual é o projeto do Novo Testamento? É: vinde e edifiquemos a igreja de Cristo. O projeto de Babel era: vinde e edifiquemos uma cidade e uma torre para a construção de um nome pessoal. Enquanto Babel era o projeto para elevar o nome do homem, a igreja no Novo Testamento é o projeto para elevar o nome de Cristo. Assim como os homens se envolveram no projeto para o mal em Babel, em Gênesis capítulo 11, Deus nos chama no Novo Testamento, os santos, os eleitos, os vocacionados para a salvação, para um projeto do bem, que é edificar a igreja de Cristo. É nesses dois polos que eu gostaria que você pensasse ao ler capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis, um projeto para a glória humana. Capítulo 4 de Efésios, um projeto para a glória de Deus. Capítulo 11 do Gênesis, um projeto para a construção e exaltação do nome do homem. Capítulo 4 de Efésios, um projeto para a construção e engrandecimento do nome de Jesus, o cabeça da igreja. Vejamos no que o homem prefere colocar a sua inteligência. Capítulo 11. Disseram, verso 4: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o quê? O nosso nome. Então eles estavam trabalhando para engrandecimento e glória do nome do homem. O nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Em nome do quê? Em nome de uma pseudo-proteção. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu o Senhor para ver esse projeto em andamento, porque o projeto chamou a atenção de Deus em virtude da unidade que esse projeto despertou. E o Senhor disse, testemunho de Deus, hein? Olha só, eis que o povo é o quê? O povo é o quê? É um. O que Deus viu no projeto de Babel? Unidade. Ele começa a narrativa do texto mostrando a uniformidade. Todos falavam a mesma língua e tinham o mesmo sotaque. E agora no meio do texto ele vai falar de unidade, mostrando que o povo era um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E por que não haverá restrição para tudo que intentam fazer? Porque havia unidade. E aí Deus bagunça aquela unidade, mexe naquele cenário, confunde-os com uma variedade de línguas. Eles passam a não se entenderem mais, o projeto termina ali no meio, a obra é embargada pelo próprio Deus. Então você vê que o homem, ele é capaz de se envolver em projetos que autoglorificam o ser humano. Mas aí, voltando para Efésios capítulo 4, você voltar para a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, eu só queria mostrar isso para você, que o homem se envolve e consegue
criar unidade quando o projeto é para glorificar a si mesmo. E ele vai encontrar muita dificuldade para encontrar unidade na igreja. Por quê? Porque na igreja nós não edificamos para nós mesmos, nós edificamos para Deus. Há uma dificuldade enorme da igreja entender unidade. Enorme. Relacionamentos partidos, situações complicadas, um clima às vezes ruim na igreja é formado por pessoas, por seres humanos, cuja mente jamais viveu sob o esforço de responder à fé com unidade, com acordo. Com certeza, vamos fazer assim, é melhor. A Torre de Babel, portanto, ela foi um fato histórico no qual a unidade foi alvejada por Deus, porque eram seres humanos que estavam juntos em volta de um mesmo projeto para a glória própria e para propósitos destrutivos. O próprio Deus diz: agora não há limite para o que eles podem realizar, porque há unidade. Então Deus vem e bagunça essa unidade. Aqui é mais ou menos o texto, lá em Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 5. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e há uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Foram inspirados por quê? Pela sua própria vaidade, pelo pecado humano, mas mesmo assim, eles conseguiram gerar unidade no entorno do pecado. Havia uma uniformidade expressa na linguagem, havia acordo quanto ao processo no projeto para estabelecerem naquela região uma torre cujo topo chegasse aos céus. A cidade seria marcada por esse enorme monumento cujo topo alcançasse os céus. Foi a primeira tentativa humana de justiça própria, de alcançar o céu sem a ajuda ou intervenção de Deus. Eles imaginaram que eles construiriam uma torre e entrariam no céu à força da sua própria vontade. Então foi o primeiro projeto de justiça própria que a gente encontra na Bíblia. E Deus confunde esse projeto. A verdade é que os vocacionados por Deus, os eleitos para a salvação, têm no coração a marca de querer produzir unidade, de querer pensar em um acordo coletivo, em um acordo onde as pessoas se juntem. Então, quando todo lugar que você vê a unidade sofrendo, é por conta do pensamento humano, que escolheu pensar numa direção maligna ao invés de uma direção benigna. Portanto, o andar digno do vocacionado é marcado também por outras virtudes que, por conta da falência dessas virtudes, a gente não prova de unidade. Por exemplo, uma das grandes inimigas da unidade, meus irmãos, é a falta de humildade, talvez essa postura um tanto quanto soberba. O andar digno do vocacionado é marcado pela humildade, nada de quererem se tornar celebridades na igreja. Quando existe esse sentimento, quando existe a teologia do sucesso, a teologia do superstar, porque eu vou ser o cara, eu vou ser o homem mais bem sucedido, eu vou ser a maior igreja, eu vou ser o maior ministério, pronto. Lá se foi o plano da unidade, porque não se tem unidade sem humildade. Pela longanimidade, a longanimidade é aquela virtude que se expressa na
paciência com que se trata e se destaca o rebanho de Cristo. Aquela paciência onde você vai ouvindo o irmão e coitado, ele abraçou a fé há pouco tempo, ele ouve o R.R. Soares, ele ouve o Edir Macedo, ele ouve essa turma aí como é que é o nome do outro que anda de chapéu? Valdomiro Santiago, ele ouve todas essas teologias, é alimentado na televisão, no rádio, por essas teologias, e ele não consegue pensar humildemente acerca de si mesmo, ele não consegue ser longânimo, mas de vez em quando tem uma teologia dessa que aparece no nosso universo, e como a gente trata? A gente trata com paciência, com longanimidade, com ânimo longo, para ensinar aquelas pessoas que as coisas não são biblicamente da maneira como eles entendem, e assim a gente vai crescendo em humildade e em longanimidade e vai também construindo o conceito de unidade, suportando uns aos outros em amor. Em nome da unidade, a gente pega o irmão, senta, reconstrói a teologia dele, fala com ele, tem paciência. Outro dia, uma senhora entrou num WhatsApp perguntando de calça comprida ou vestido, se ela deve usar, se ela não deve usar, se ela estava chegando na igreja agora, havia lá um grupo de irmãs que estava molestando a mulher, porque ela usava uma calça comprida, e depois havia outro grupo que também molestava a mulher, dizendo que nada disso é pecado, que ela deveria, enfim, viver a sua fé com liberdade, e me fez essa pergunta: você veja que saia justa, nem é membro da minha igreja, não é minha ovelha, e vem e entra no WhatsApp, querendo do meu tempo e não sendo a minha responsabilidade direta. Isso é para você entender como é que está a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, no meio de uma pandemia que deveria nos fazer pensar sobre a nossa própria pecaminosidade, faz-nos pensar sobre a questão de usos e costumes. Está lá a irmã, coitada, presa na ideia de como é que ela deve fazer, se ela deve usar calça comprida, se não deve usar calça comprida. Mas esses são os tais irmãos que nós temos que suportar em amor. Tem irmão que é meio complicadinho mesmo, né? Nome dele é fulano, mas ele é conhecido, vulgo ou complicado. Você já deve ter conhecido algum crente complicado. Conheceu? Se você conheceu algum crente complicado, eu já conheci multidões de crentes complicados, igrejas toda ela, de A a Z, vivendo sob um clima de complicação. São irmãos complicadinhos, quer dizer, eles não têm a inteligência dele exercitada na unidade, têm a inteligência dele exercitada em problemas que são humanos e naturais, que deveriam ser rigorosamente olhados com carinho. O próximo versículo vai falar desse esforço. O apóstolo Paulo, no verso 3, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade que emana do Espírito Santo no vínculo da paz. Então parece ser aqui a clara expressão entre graça e responsabilidade humana. Um esforço para o uso da inteligência, essa coisa brilhante que Deus nos deu, chamado cérebro, que é um órgão brilhante, é um órgão glorioso, mas usar a inteligência e o brilhantismo humano, onde a gente ali percebe a imagem de Deus na criação, para a unidade, para preservar a unidade. Mas não, a gente usa às vezes a inteligência para olhar sempre com desconfiança para quem está do nosso lado, e assim a gente vai perdendo a enorme oportunidade de edificar juntamente com Jesus o seu
projeto e talvez o maior projeto da humanidade, que é o projeto da igreja. Edificar ao lado de Jesus esse grande monumento da glória do Pai, chamada Igreja de Jesus sobre a face da terra. Definitivamente, depois de ler a Bíblia, eu não quero me envolver com a Babel, com o plano de Babel, que é o plano de construir algo e deixar marcado o seu nome na terra. É por isso que aqui na igreja não há uma placa comemorativa lá no templo, lá na porta do templo, diz assim: edificado pelo pastor fulano de tal, em 1900 e tal, para que as próximas gerações saibam que aquele templo foi erigido por alguém que ali passou, cujo nome foi o fulano de tal. Tem muitas igrejas evangélicas, que você entra, tem uma placa comemorativa logo na entrada da igreja, para dizer quem foi que construiu, quando foi que construiu. Quer dizer, isso é conceito Babel. O conceito reino de Deus é usar seu brilhantismo humano, usar seu cérebro para esforçar-se pela unidade que vem do Espírito. Se há uma igreja pregando o Evangelho, o Espírito Santo está aqui provocando unidade. Resta você responder a essa graça divina, fazendo um bom uso da sua inteligência para manter unidade. Manter todo mundo conversando, manter todo mundo em paz, viver todo mundo sem esse tipo de rusga, agressões ou mesmo, meus irmãos, conflitos que não glorificam a Deus. Paulo está dizendo: vocês são diferentes, vocês são vocacionados por Deus para a salvação, vocês são livres para pensarem como quiserem, mas precisam abrir mão de suas opiniões pessoais para perseguirem a mente do Espírito. O plano supremo que culminará com a terra cheia da glória de Deus, e tudo isto sob o vínculo inabalável da paz. A paz precisa ser preservada sempre e a todo custo. Sempre. Mas não é isso que a gente enxerga, a despeito de ter uma multidão com a Bíblia na mão. A Bíblia é pouco lida, pouco compreendida, pouco também vivida, e quando a gente vai ver, igrejas estão divididas, pessoas estão assumindo posturas: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e o projeto glorioso da igreja de Cristo é retardado por conta desses atropelos e esses acidentes de percurso que tomam lugar na nossa vida todo o tempo. Esforçando-vos diligentemente, ou seja, com uma certa disciplina, e como se você estivesse seguindo verdadeiramente um plano desenhado, por preservar a unidade do Espírito. Isso também trabalha no campo da família, no campo do casamento, porque o casamento é, junto com o plano da igreja, apresentado pelo apóstolo Paulo como sendo aquilo que mais se aproxima da igreja e da relação entre Cristo e o seu povo, é o casamento. Então, o casamento também a gente precisa ter um esforço diligente para manter a unidade. Caso contrário, você não mantém-se casado. É preciso ter as emoções, a inteligência voltada para o campo da preservação da unidade. Caso contrário, como eu já disse, você acaba sozinho na vida. No verso 4, o apóstolo Paulo vai citar que só existe uma igreja, e se você quer estar dentro dela, você vai precisar aprender a lição da unidade. Que você é membro dessa igreja local, eu não tenho dúvida, seu nome está lá. Você cumpriu com todas as exigências da igreja e você é um membro dela. Resta saber se você é um membro da igreja de Cristo. E para ser membro da igreja de Cristo, é preciso, além da graça derramada pelo Espírito Santo, a graça da unidade, é preciso também haver um esforço diligente em pensar concordemente nas coisas de Deus e no propósito divino.
há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. É imprescindível que nós entendamos e sejamos definitivamente cônscios de que só existe uma igreja, um corpo. De qual igreja você é? Só tem uma. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Ou você está comprometido com as ideias do projeto de Jesus, ou você está comprometido consigo mesmo. O sujeito que busca uma igreja segundo o seu agrado, o que ele está comprometido? Ele está comprometido consigo mesmo. Eu não busco uma igreja ao meu agrado, eu busco uma igreja que siga aos propósitos e aos desenhos divinos desse sagrado projeto. Nesse caso, como só há um corpo, não existem várias igrejas, não existem vários planos nos quais você pode encontrar um que te seja mais agradável. Eu vou para a igreja tal, porque lá eu me sinto melhor. Eu vou para a igreja C, porque lá eu me sinto muito bem. Eu vou para a igreja D, porque lá é que eu me sinto bem. Eu gosto do culto. O culto não é para você. Nada que fazemos aqui é para agradá-lo. Nenhuma mensagem pregada é para produzir suspiros em você. Tudo que fazemos aqui é para o agrado de Deus, para a glória de Deus e somente para Ele. Então, quando a gente abre esse livro dos projetos divinos e colocamos em pauta como uma igreja precisa viver, nós não estamos tentando atingir seu coração para conquistar mais um adepto. Nós só estamos tentando revelar para você como é que Deus pensa, o que Deus tem em seu coração, quais são os seus alvos, qual na verdade é o seu maior objetivo. E uma vez entendendo isso, toda a nossa inteligência deve estar voltada para a edificação e o exercício da construção desse projeto. Paulo, não se esqueça de como ele começa a narrativa no capítulo 4. Ele faz disso um pedido suplicante: rogo-vos, o prisioneiro no Senhor, rogo-vos, que como vocacionados de Deus, revestidos de toda a humildade, revestidos de longanimidade, que vocês esforcem-se diligentemente por pensar concordemente no Senhor e manter a unidade da igreja. Porque igreja só existe uma. E ela só existe no entorno do plano que Deus manifestou em sua santa palavra. Deus não tem plano B, plano C ou plano D. Deus tem um único plano, revelado na face e na obra de seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele é revelado no Evangelho, e esta é a base de acordo proposta pelo Espírito Santo, para que a gente viva a realidade do um só corpo. Você foi chamado numa só esperança. Quando Deus chamou você, Ele o chamou com a esperança na vida eterna. O que se ganha em ser membro desse corpo e me esforçar diligentemente e fazer com que toda a minha capacidade intelectual, todo o meu possível brilhantismo mental seja doado. Só é digno de eu fazer isso em favor da igreja. Em nome de qual esperança? Viver eternamente. Não há uma esperança terrenal para você. Esse projeto não é para tornar seu nome célebre na terra como era o projeto de Babel. Não é para fazer você um sujeito assim altamente conhecido, famoso. Essa semana, um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, no interior do estado de São Paulo, mais um, suicidou-se.
E qual a razão desse irmão ter se suicidado? A razão que ficou clara para as pessoas foi a depressão de 10 anos. E qual é a grande fonte de depressão pastoral? É o fato de ter que dar resposta ministerial à ideia de sucesso, à ideia de uma vida bem-sucedida que a gente ouve e que está presente nas teologias modernas. Por que existe uma igreja exigente, tão exigente do pastor que ele seja bom em tudo que ele faça, tá? Por exemplo, eu nunca falei para a câmera, agora eu tenho 2 câmeras apontadas para mim, fora a câmera aqui do computador. Então, eu nunca fui treinado para falar para a câmera. Todo o meu chamado foi para dar testemunho às pessoas, mas de repente surgiu no meio cristão a necessidade de você reunir competências para estar publicamente falando e sendo filmado. Coisa difícil, complicada. Mas hoje há uma exigência velada na igreja de que os cultos e os cultos transmitidos precisam ganhar assim uma vestimenta profissional. Inclusive tem gente na internet oferecendo treinamento para tornar as suas lives, as lives da igreja, mais profissionais. Então um pastor mais novo, ele era novinho, um garoto, que não é assim um pastor de 40 anos de ministério, de estrada, que depois de 40 anos de estrada, eu já não pastoreio mais para a galera. É como é? Pastorear para a galera, ser aquele pastorzão, aquele cara descolado, né? Aquele sujeito que tem um pronunciamento cultural público evoluído. Não, o negócio é falar a palavra de Deus, pregar a verdade, anunciar a verdade para as ovelhas, fundamentá-las na fé e fazê-las com que elas usem da sua mente brilhante para estar envolvido num projeto que glorifique a Deus e não um projeto que exalte o homem. Babel é o projeto que exalta o homem. Igrejas que andam à luz da unidade de Babel são igrejas que vão acabar confusas em algum momento da história da sua existência, porque Deus vai confundir as línguas. Em algum momento Deus vai confundir as línguas. E qual o cuidado que nós precisamos ter? É o cuidado de perceber que só há um corpo, que só há uma igreja, que só há um Espírito Santo, e que nós fomos chamados para uma vocação que não é terrena. Nós fomos chamados numa só esperança. E qual é a nossa esperança? É viver para sempre com Jesus. Então tira os seus olhos daqui. Aqui a igreja sofre, é perseguida, é maltratada, é confundida. Aqui nós convivemos com a ameaça do pecado, com a ameaça da nossa carne, com as tentações que provêm do mundo. Aqui é um tempo de resistência. O tempo do gozo ainda não chegou, mas está chegando. Está chegando o dia do riso, em que Deus encherá a nossa boca de riso e o nosso coração da alegria de ver a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Esse dia está chegando. Mantenham-se firmes, olhando para a viva esperança que Cristo Jesus pagou para você na cruz do Calvário. Então, Deus tem um único plano. Se você gosta dele ou não, eu vou dizer com todas as letras aos irmãos, Deus não se interessa e nem está aí se você gosta do plano dele ou não. Deus nem está aí se ele diz e dá as ordens e faz a modelação do seu povo através das virtudes do Espírito, e se você não gosta disso,
Ah, eu não gosto desse negócio de todo mundo pensar da mesma maneira, viver da mesma maneira, sentir da mesma forma. Meus irmãos, essa é a igreja de Jesus. Não é a ICNV Vila, não. É a igreja de Jesus. Depois ele diz que, no verso 5, que essa unidade se estende. A gente não é só um corpo. A gente vive sob a tese de que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa tridimensionalidade da unidade dentro da Bíblia é muito interessante. É isso que torna a unidade materializada. E eu vou falar sobre essa materialidade logo mais, na vida dessa pecadora que agradou a Deus. E ela agradou a Deus porque ela preservou a unidade. É lindo ver como a graça de Deus se desenrola na vida dessa personagem, quando você vai observar que o fato dela defender a unidade foi a porta pela qual Deus entrou para abençoar a vida dela. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós estamos sob o comando exclusivo de Cristo, para o seu inteiro agrado. Eu, você e todos nós estamos aqui para viver sob a égide e sob a autoridade desse único Senhor. Esse único Senhor tem vontade, esse único Senhor faz seus pronunciamentos, tem seu ensinamento. Estamos aqui para viver sob o comando e sob o inteiro agrado de Cristo. Estamos em acordo? Vou fazer a pergunta outra vez. Era um momento assim que você estava pensando na morte da bezerra, então deixa eu fazer a pergunta outra vez. Estamos aqui para vivermos exclusivamente sob o domínio de Cristo e sob o seu inteiro agrado. Estamos em acordo quanto a isso? Amém. Temos um só Senhor. Isso significa que a vontade dele é superior à nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade dele. Amém, irmão? Seu plano implica em fazer discípulos de todas as nações. Seu plano é o plano de ensinar pessoas a andar segundo a vontade dele. Jesus fala que fazer discípulos é ensinar-lhes sobre todas as ordens que ele deu. Tudo aquilo que ele deu como ordem deve ser parte desse projeto discipular que nós temos que executar. Por isso temos que aprender para poder ensinar. Segundo elemento dessa tridimensionalidade da fé é aquilo que cremos. Diz o apóstolo Paulo que só existe uma fé. E agora nós, homens, estamos perdidos no meio dessa nossa divisão denominacional, onde uns acreditam que os dons do Espírito pararam na era apostólica, pelo menos os dons de poder. Outros acreditam que não, que eles continuam. Uns acreditam que as mulheres não podem usar calça comprida, e tem outros que dizem o seguinte: desde que seja uma calça comprida decente, que não atraia para a roupa de baixo que ela está usando, e a gente não descubra o que ela usa por baixo, então eu acho que é um traje culturalmente satisfatório. Mas outros não, dizem que não, é roupa de homem e por isso a mulher não pode usar. O que Paulo queria dizer quando há uma só fé? É que não existe uma fé segundo o agrado do cliente, é que a sua vontade ou a sua opinião não significa nada. Ah, eu tenho opinião que... Ah, é? E aí?
Não interessa a sua opinião. Deus não faz consulta a ninguém, nem a mim, nem a ninguém. É por isso que eu não participo de debate. Esse negócio de debate na rádio, debate, grupos de debate. Ah, pastor, o senhor vai fazer parte de um grupo de debate. Estou fora. E por que eu estou fora? Por uma razão. A Bíblia é um pronunciamento divino. É Deus dizendo: cale-se toda a terra e ouçam-me. Está ouvindo? Fica todo mundo calado e ouçam-me. Ouça o meu testemunho. Então a Bíblia não é um livro para a gente opinar sobre ele, nem é um livro para a gente debater sobre ele. A Bíblia é um livro a ser estudado para a gente conhecer a vontade de Deus. Ah, mas eu gosto de ouvir aqueles debates na rádio. Então você gosta de ouvir o homem dando opinião a respeito da voz divina? Eu não quero ouvir o homem, eu já estou cansado de ouvir o homem. Eu sou fruto dessa tentativa humana de tentar dar resposta aos regimentos sagrados da verdade. Nada de debate. Porque há uma só fé e eu preciso me esforçar para entender essa fé. Há uma só fé. E qual deve ser o meu empenho diligente em conhecer essa fé? Por isso, Bíblia é um livro a ser estudado. Eu me lembro, no curso do Instituto Haggai, que eu fiz lá em Maui, curso de liderança cristã avançada, e o diretor do Instituto Haggai, naquela época, internacional para a América Latina, era um pastor argentino, um cirurgião cardíaco, que abandonou a medicina para servir à frente missionária lá em Maui. E ele disse, num testemunho, pastor de uma igreja presbiteriana, ele chegou para assumir uma igreja na Argentina, e a primeira coisa que ele fez como pastor foi se levantar diante do povo e dizer: daqui para frente não leremos mais a Bíblia. Todo mundo, como você deve imaginar, arregalou assim 2 olhos, 2 botucas. O que esse herético está dizendo? Mas não demorou 30 segundos e ele já deu a conclusão do que disse. Ele disse: nós não mais leremos a Bíblia, nós a estudaremos. Nós a estudaremos. Não existe unidade com uma porção de fé envolvida. Há uma só fé. Assim como há um só Senhor. Você duvida de que há um só Senhor? Sim ou não? Como você poderia duvidar que só existe uma fé? Não cabe dúvida. É uma só fé. E o que como igreja nós precisamos fazer? Nós precisamos mergulhar no texto para descobri-la. Para colocarmos empenho e crença exclusivamente naquilo que a palavra de Deus ensina. Há uma só fé. Muito bem. Uma só fé, sem apelações, sem construções que nos levem a romper com Cristo em sua essência, sem construções que nos levem, meus irmãos, a desconsiderar que é importante construirmos um senso de unidade, no sentido da autoridade, de estarmos exclusivamente sob a autoridade de Cristo, no sentido, número 2, de termos uma única fé, a fé que de uma vez para sempre foi dada aos santos.
Você conhece? Uma vez para sempre foi dada aos santos uma só fé. E em terceiro lugar, um só batismo. Um só batismo. Assim como só há um só Senhor, há uma só fé, e assim como há uma só fé, há um só batismo. E o que significa, pastor, um só batismo? É que só existe um único compromisso de aliança demonstrado a seguir a confissão dessa mesma fé no único Evangelho e no único Cristo. E aí você é batizado em aliança com esse Senhor que reina e que tem total e completa autoridade sobre a sua vida. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Num clima de estudo, há dúvidas. Eu estou ensinando aqui e de repente há uma dúvida. Para a construção e busca dessa única fé, há uma dúvida. Porque, pastor, eu vi um missionário pregando, um pastor pregando, eu não quero nem saber de pastor pregando, missionário pregando, eu quero saber o que diz as Escrituras. Essa semana, as redes sociais trouxe um pastor profetizando que no dia 30 de março, ninguém ande pela rua, porque o anjo da morte está solto e vai matar. Então terça-feira se tranque em casa, desde a madrugada de segunda para terça, porque ele vai sair pela rua e vai matar. E eu fui ouvir o dito cujo, e eu lhe pergunto, essa fé é sua? Diga-me, irmão, essa fé é a sua? Essa é a fé da qual o apóstolo Paulo fala que só há uma fé? Pois é, mas tinha uma porção de gente dando amém atrás dele. É um tempo de confusão. É tempo da gente entender a fé que de uma vez para sempre foi entregue como herança do Cordeiro à sua igreja. É por isso que o eleito de Deus não perde a visão do caminho. O eleito de Deus não vive em busca de múltiplas teologias. Os eleitos de Deus não ficam ouvindo essa rapaziada aí de camisa xadrez dizendo que de Jesus você é o centro. Os eleitos de Deus estão com o nariz dentro das páginas das Escrituras, gastando uma semana de estudos em 6 versículos. 6 versículos. Quando ele diz que há um só batismo, é que o batismo é um compromisso de aliança, é a chamada circuncisão do coração, é quando você se aliança com Deus, é quando você sacramenta a sua fé e declara publicamente que você morreu para esse mundo e foi sepultado nas águas do batismo e foi levantado para viver em novidade de vida, numa clara e viva expressão figurada da ressurreição, da vida que agora, como ressurretos em Cristo, nós vivemos. E só existe um só batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na confissão sagrada da fé no Evangelho. Teve uma irmã que passou por aqui, e ela assistiu aqui um mês inteiro de culto. Ela adorou a igreja, ela disse, encontrei a igreja que eu precisava. Disse, muito bem, de onde a senhora vem? Ela disse, eu venho da Igreja Universal do Reino de Deus, então dê seu nome para o batismo.
E a pessoa imagina que só a execução do batismo é que vale. Não é só a execução do batismo que vale, não. E por quê? Pastor, por que o senhor quer me rebatizar? Porque eu não sei se a senhora ouviu o Evangelho. A senhora andou lá e eu não sei se a senhora ouviu o Evangelho. A senhora ouviu, eu tenho certeza, outro Evangelho. Mas aquela palavra pregada lá não é a que eu prego aqui. Eles fazem parte do meu alvo de evangelização. A senhora precisa crer nessa única fé. E ela não ficou, porque ela precisava ser batizada em nome de Jesus, como sinal de sua fé no pleno Evangelho, na única fé que de uma vez para sempre Deus deu aos santos. A igreja não é feita de muitas crenças, há uma crença. Há uma só crença, uma só fé, e só há um batismo que o coloca no corpo em aliança com Deus. É o batismo feito em nome de Jesus na fé, no pleno Evangelho. E ele vai terminar falando que só há um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É verdade. É verdade. Há um só Deus e Pai de todos aqueles que são salvos por Ele e vocacionados para a salvação. Um só. Não existe um Pai para cada um. Não existe um Deus à sua própria escolha. Isso, um Deus à sua própria escolha, é o hinduísmo. Isso não é cristianismo. É o hinduísmo que permite que você escolha, formate e modele um Deus para você. A fé hindu é assim: há deuses segundo o número de pessoas. Há templos na Índia dedicados ao rato. O rato é o Deus. Há templos na Índia dedicados a uma vaca. A vaca é o elemento sagrado no cenário do pensamento hindu. Há templos dedicados a macacos. Macacos. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, você imagine que os indianos e os hindus percebem que são imagem de quem? De um rato, de um macaco, de uma vaca sagrada. Há um só Deus e Pai. Esse Deus não quer ser uma simples personagem utilitária na sua vida. Ele não é o Deus que quando você está em necessidade ou dificuldade, você clama a Ele e resolve o seu problema e depois você vai pensar nele da próxima vez. Não. Ele é o Deus que quer estar sobre. Escuta só, sobre todos, governando com a sua autoridade divina, como Criador de todo o universo, sobre a presença, sobre a vida dos seus filhos, sobre todos. Ele quer agir por intermédio de você, por isso Ele nos deu uma missão que não é nossa, não é de alguns, é de todos. Qual é a missão? Fazer discípulos de todas as nações. Você quer ser usado por Deus? Faça discípulos de todas as nações, esteja ensinando aquilo que você aprendeu para alguém. É sempre importante que a gente apareça junto com os nossos discípulos, para alguém. Então ele age por meio de todos para o alcance da missão.
e está em todos, enquanto nós respeitamos sua autoridade e essa linha de unidade que ele expressa aqui no versículo 6 de Efésios. Ele é o Deus de todos, sobre todos, age por meio de todos, e finalmente, nessa linha de unidade da relação entre seres humanos e o Deus Todo-Poderoso, ele está em todos. Quando a gente diz age por meio de todos, a gente quer imaginar que todos têm todas as habilidades, e não é verdade. Eu vi uma vez um senhor na igreja, e ele queria muito ser um pregador, e encheu o juízo do pastor que queria ser um pregador, porque se o fulano pode, eu também posso, se o Beltrano pode, eu também posso. Então o pastor, um belo dia, diz assim: vou dar uma oportunidade para esse sujeito, para ele parar de me encher a paciência. E ele então, eu estava presente na reunião, ninguém me contou, ele subiu a escadaria do púlpito à direita, assim como nós, e se pôs atrás do púlpito, assim. Ele não conseguiu nem ler o texto inicial, conseguiu ler. Ele olhou e disse assim: irmãos, me perdoe, eu imaginava que podia, mas eu não posso. Desceu pelo outro lado. Esse Deus que age sobre todos, ele age com um certo critério revelado no seu ensino. E qual é o critério? É que ele deu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e outros para pastores, e outros mestres. Que ele colocou os membros no corpo segundo lhe apraz, e que todos os processos são dele. Então há pessoas dotadas para ensinar, há outros que são dotados para evangelizar de uma forma sobrenatural. Você coloca aí Billy Graham como sendo o grande evangelista que vai figurar como a nossa ilustração. Ninguém atuou evangelisticamente como Billy Graham. Ele é o grande evangelista do século XX. Havia alguns livrinhos de um evangelista chamado Gordon Lindsay. Você já deve ter pego em algum desses livretozinhos do Gordon Lindsay. Um outro importante evangelista. Dizia-se que ele fazia uma viagem de avião ao lado de alguém, quando chegava no destino, esse alguém já estava convertido. Uma habilidade evangelística tremenda. Eu não tenho essa habilidade. Eu canto junto da congregação. Porque junto da congregação todo mundo canta bem, né? A gente canta muito bem. Agora vai me pôr para cantar sozinho, fazer um solo. Olha, vamos chamar aqui o pastor Weber para fazer um solo aqui para a gente. Deus não vai agir por meu intermédio, porque eu canto muito mal. Então, quando Deus age por meio de todos, significa que você vai precisar entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo, para que você seja usado adequadamente pelas mãos poderosas de Deus. Mas existem quebras de unidade por causa disso? Existe ou não existe? Hein, irmão? Os irmãos estão até meio tímidos, né? Lógico que existe. Lógico que existe. Eu tinha uma irmã lá na igreja na África do Sul, ela já deve ter morrido, portanto eu posso falar mal dela do púlpito. Estou brincando. Era uma irmã muito querida, chama-se Irmã Mariazinha. A gente chamava ela de Irmã Mariazinha. E o Isaac, que era o nosso pianista lá na igreja,
eu dizia assim para o Isaac: ô Isaac, a irmã Mariazinha quer cantar, você resolve com ela aí, que eu não me meto nesse negócio, vai lá e resolve o problema com ela. Poxa, mas a irmã Mariazinha fez um solo que ninguém aguentou. Aí eu cheguei para a igreja e disse: isso aí foi responsabilidade do Isaac. Irmã Mariazinha, vai fazer outra coisa, vai ser professora da escola dominical, vai encontrar alguma coisa para a senhora fazer. Porque sabia-se que não era a praia dela. Deus age por meio de todos, mas você vai precisar entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Quando Deus está usando você. E indubitavelmente, Ele está em todos. E se Ele está em todos, não existe desculpa para não vivermos em unidade. Está vendo como é que o texto termina amarrando o assunto? É se Ele está em todos, qual a razão da falta de unidade? Então, na conclusão, a gente termina a exposição dessa manhã dizendo o seguinte: unidade é fruto da inteligência iluminada do crente. Unidade é do Espírito e ela é materializada na inteligência iluminada de cada crente. 2, é algo que acontece no entorno do Espírito. A unidade vem do Espírito, mas é vivida na vida humana quando esse ser humano, usando a sua inteligência iluminada, escolhe diligentemente e esforça-se diligentemente para viver em unidade. E finalmente, e fundamentalmente, é fruto do anseio de glorificarmos a Deus. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero viver a glória de Deus. Então, irmãos, inspirado nos sermões anteriores, que a unidade é uma das maiores forças evangelísticas que aparece no Novo Testamento, vivamos vidas em unidades, inteligência treinada na direção de adorarmos e servirmos a Deus para glorificá-lo na edificação de sua igreja e não em Babel. E façamos isso em inteiro temor, tendo todas as nossas expectativas na igreja voltada para a vida eterna e não para a vida presente. Amém, amados? Oremos. Deus e Pai, a gente quer viver uma vida agradável a Ti. Nós pedimos a iluminação dos olhos do coração para que a gente perceba essa fé única que é defendida pelo Espírito Santo e vivida na unidade. Nós acreditamos em submissão à sua palavra, à sua vontade revelada. Dá-nos graça para dar essa resposta, estudando as Escrituras e buscando essa única fé que foi dada aos santos de uma vez e para sempre. Concede-nos a graça de percebermos, ó Deus, esse um só batismo. Esse batismo pelo qual nós passamos, ó Deus, por declarar fé no Evangelho e por declarar, Senhor meu Deus, o poder que o Senhor tem para nos aliançar. Agora, meu Deus, que o Senhor nos leve em paz, nos traga de volta, ó Deus, hoje à noite, quando a gente vai ver tudo isso vivido na prática. O que é o fruto da unidade vivido na prática? O que é uma pecadora que nasceu longe de Deus, longe dos planos e das promessas, de repente, pela graça, entrar pelas portas santas, só porque defendeu, em alguma medida, um andar em unidade. Abençoa, ó Deus, esse tempo em que
passamos aqui e o tempo que passaremos logo mais, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Vai na paz de Jesus.